Olá, nós vamos resolver agora a questão número 3 da apostila de estática do terceiro ano da escola de aplicação. A questão ela diz o seguinte: as forças F1, F2, F3 e F4 na figura fazem ângulos retos entre si e seus módulos são respectivamente 1 N, 2 N, 3 N e 4 N. Aqui a figura e ele diz: calcule o módulo da força resultante em newtons. Bem, nós temos 4 forças e aí, para a gente resolver esse exercício, a gente pega, olha, e um eixo aqui, olha, vamos chamar esse aqui eixo do x, eixo dos y, por exemplo, eles estão inclinados, mas eles formam 90 graus entre si. Então, o que nós vamos fazer primeiro aqui, olha, é calcular, olha aqui, chamar esse eixo de y, por mais que esteja inclinado, esse aqui de x, e a gente calcula a força resultante em y. Eu tenho que perceber o seguinte, olha, que F1 está apontando para cima, F3 aponta para baixo, estão formando 180 graus. Eu calculo primeiro a força resultante em y, depois a força resultante em x. Quando eu fizer essas duas, aí eu vou calcular novamente a força resultante entre x e y. Então vamos colocar os valores aqui. F1, ele falou que vale 1 newton. F2 vale 2 newtons. F3, 3 newtons. E F4 vale 4 newtons. Então, inicialmente, nós vamos fazer a resultante aqui em y. Olha, como tem duas forças, a gente vai calcular essa resultante em y subtraindo. São duas forças que estão formando 180 graus entre si. Então eu vou pegar a força resultante, vai ser F3 menos F1. E eu já estou fazendo assim F3 menos F1 porque eu estou vendo que F3 é maior. F1 é menor, então F3, olha, é maior, eu vou diminuir, vai ficar a resultante apontando para baixo, para o lado da maior. Então a força resultante ela vai ser 3 menos 1. Então a força resultante em Y, né, vai ser 2 newtons, aqui é só em Y. Agora nós vamos fazer a força resultante em X. Em X eu tenho F2 apontando para a esquerda e F4 apontando aqui para a direita. Então a força resultante em X vai ser, olha, vai ser F4 menos F2. Eu poderia fazer F2 menos F4. Então quando eu estivesse fazendo F2 menos F4 ia dar negativo, dizendo que estava apontando para o lado da F4. Então eu vou substituir aqui, vai ficar, olha, F4 é 4, menos F2, 2. Então a força resultante em X, ela é 2 newtons, deu igual à força resultante em Y. Então, agora eu vou colocar aqui o eixo, olha, tentar colocar parecido, ó, aqui. E o outro eixo X assim. Mas a força resultante, elas ficaram no eixo Y ficou 2 newtons apontando para baixo. Então a força resultante, olha, ficou aqui, ó. E em X, a força resultante, ela deu apontando para a direita, que tem o mesmo valor. 2 newtons também. Então, essa aqui é a força resultante em X, essa aqui é a força resultante em Y, e elas estão formando 90 graus. Quando está assim, a gente tem que resolver, e o resultado vai dar pela regra do paralelogramo. Eu traço uma paralela com X, passando aqui, olha, em Y vai ficar assim, ó. Então eu tenho... E passo uma outra paralela aqui, nós vamos ter, ó, a força resultante, ela vai ficar
para cá. Aqui vai ser a força resultante. E essa força resultante final, não é? Porque ela vai ser o resultado de x e y. E aí a gente vai calcular essa força resultante pelo teorema de Pitágoras, né? Força resultante ao quadrado vai ser fx ao quadrado mais fy ao quadrado, porque elas estão formando 90 graus. Então a força resultante ao quadrado ela vai ser fx, a força resultante, eu não coloquei aqui, mas é resultante x, resultante y. Cada uma delas deu 2 newtons, então 2 newtons aqui, 2 newtons aqui, então vai ficar 2 ao quadrado, e aqui também 2 ao quadrado. Vai ser 4 mais 4, a força resultante ao quadrado vai ser 8 newtons. A força resultante ao quadrado é 8. Eu preciso tirar a raiz quadrada. Então a raiz de 8, olha, aqui a gente pode colocar 8 é 2 vezes 4. Então 2 não tem raiz, fica na raiz, e a raiz de 4 é 2. Então a força resultante ela vai ser 2 raiz de 2 newtons. Então essa aqui é a resposta, é a alternativa correta, alternativa D. Você veja o seguinte, pessoal. Teorema de Pitágoras, isso aqui é 2 newtons, isso aqui é 2 newtons, a força resultante é a diagonal desse quadrado. Então a gente já sabe que a diagonal de um quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Então, como isso aqui era 2, esse aqui era 2, eu não precisava fazer todo esse cálculo se eu fizesse uma relação com a geometria. E a resposta é 2 raiz de 2 newtons.